Saudações a todos! Vamos buscar no livro Jesus e Nós, trazido por Divaldo Franco, que são psicografias do Dr. Bezerra de Menezes, que foram organizadas neste livro. Vamos buscar, então, logo na primeira mensagem, em que ele começa: Meus filhos, que Jesus nos abençoe. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus que ninguém pode perturbar. Todos os seres sencientes desenvolvem um programa na escala da evolução demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final. Preservar a vida em todas as expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Então, ele começa nos dizendo que, na medida em que o espírito vai desenvolvendo a sua consciência, né, ele desenvolve justamente com aqueles que são encarregados do seu retorno, podemos depreender esse entendimento, o traçado, né, as metas a serem alcançadas, como ele diz, desenvolve um programa na escalada ou na escala da evolução, demandando a plenitude. Então, conforme o espírito vai se emancipando, se libertando das algemas e ganhando uma clareza, um entendimento, tornando-se ali um espírito consciente, é claro que ele participa por vontade própria deste escalar, né? E ele pede ali, ele deseja determinadas situações que lhe ajudarão nesta caminhada. E conforme ele desenvolve esse sentimento que existe um propósito nesta caminhada, fica muito claro para ele que preservar a vida, em qualquer que seja a expressão, é dever inalienável. E continua o Dr. Bezerra. Quando alguém levanta a clava para interromper propositalmente o ciclo da vida, faz-se um novo Caim, jogando sobre si mesma a condenação da consciência de culpa e experimentando no remorso, hoje ou mais tarde, a necessidade de depurar-se, reabilitando-se a nadar no rio das lágrimas. Então, aqui ele nos traz aí um grande chamamento no sentido de que todo aquele que busca o autocídio, ou seja, o suicídio, ele não tem como escapar desse rio de lágrimas na medida em que mais cedo ou mais tarde ele desenvolverá um profundo sentimento de culpa, né? Experimentando ali o sentimento perverso do remorso. E continua. Por isso, os espíritas cristãos, compreendendo o alto significado da vida, levantam-se para defendê-la. Interessante que ele colocou espíritas cristãos, né? Na verdade, nós costumamos comentar que não há necessidade de falar espíritas cristãos, porque só existe um espiritismo que justamente é até é um termo, né? É um vocábulo buscado, trazido por Allan Kardec, que caracteriza, então, a doutrina dos espíritos. Então, espíritas seriam aqueles que seguem os ensinamentos da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, codificado por Allan Kardec. Mas, muitas vezes se faz necessário acrescentar espíritas cristãos, até para nos lembrar, né, que não deve haver diferença, né, que o espírito e o cristão são uma e a mesma coisa, né? Então, por isso, os espíritas cristãos, compreendendo o alto significado da vida, levantam-se para defendê-la onde quer que se apresente, em especial a vida humana, estágio avançado do processo de iluminação do ser, na busca de sua consciência plena e cósmica.
Inspirados pelo mundo espiritual superior, os obreiros do Cristo se erguem hoje para proclamar não só o direito à vida dos que estão em germe e têm direito a nascer, como o dos que se despem do corpo e têm o direito de permanecer até o último hausto do organismo em processo prévio de degeneração, como também do delinquente revel, que se pode arrepender e tornar-se instrumento útil à comunidade que agrediu, ou do atormentado mental, espiritual e moral, que, sem resistência para enfrentar a luta, opta pela falsa solução do autocídio, mergulhando no insondável abismo de sombras e dor. Então, aqui ele cita os pontos importantes que na doutrina fica muito claro, né? Fica muito claro, não há dúvida para aquele que verdadeiramente professa o Espiritismo, né? Se abraçou com esse ideal, com essas ideias trazidas pelo Consolador, que é a revivência do cristianismo, não há como ele compreender sim, sempre compreender o aborto, no sentido de compreender aquela mulher que por alguma razão, por alguma falta de estrutura, por uma falta de conhecimento, por uma falta de fé, enfim, acaba buscando esse processo. A questão não é aqui o julgamento do ato de alguém, né? Mas sim como um todo, né? Como um todo, jamais sermos favoráveis ao processo de liberação do aborto, por exemplo. Então, o espírita, ele se coloca firmemente contra a liberação do aborto, para que o aborto não se torne algo natural, para que o aborto não seja amparado por uma lei, né? Por quê? Ele não se enquadra dentro das leis naturais, embora existam situações assim. É preciso que se haja um entendimento muito firme que nós não podemos compactuar com a liberação de um crime, né? Acho que entendemos aqui que as nossas palavras não são no sentido de condenar alguém que tenha feito, mas sim de alertar aqueles que ainda não viveram isso, né? E alertar a todos nós que a vida deve ser preservada em qualquer situação, não só a vida que está em germe no útero materno, como também a vida que já se faz, né? A vida que já se faz caminhar e vive ali processos degenerativos, como um organismo em processo prévio de degeneração, quantas vezes apodrecendo em vida, quantas vezes com o organismo totalmente prejudicado, mas existe uma causa para tudo isso. E o espírito, desejoso de reajuste para ficar quite com a sua consciência, ou até mesmo desejoso de enfrentar um desafio nestas condições, ele tem o direito de permanecer em vida até que Deus permita, sem que haja nenhuma manipulação nesse sentido, como acontece em tantos países. Já começa sempre lá fora primeiro, né? Com a, a eutanásia assistida, que seria ali, pelas mãos de um médico, um processo que levaria à morte, né? Aquele que assim pede, né? Aquele que assim deseja quando não quer buscar um suicídio propriamente dito. Mas é preciso que entendamos que não é o ideal. É preciso que entendamos que não é o caminho, porque muitas vezes aquele sofrimento que se prolonga, e muitas vezes se perguntam por quê, né? Por que tanta demora? Por que esse ser que está apodrecendo em vida, que já nem se sente mais a vida praticamente pulsando? Por quê?
tem uma razão. E essa razão deve ser respeitada. E nós não podemos brincar de Deus apoiando leis que contrariam as leis divinas que nos regem. Continuando. E tem uma outra situação sim, que são os 3 pontos, né? Que são muito bem definidos para o espírita. É o aborto, a eutanásia e a pena de morte. Nós não podemos condenar alguém à pena de morte, não podemos ser favorável a esse tipo de lei, pena de morte. Assim também como não podemos desejar que um criminoso fique isolado numa cadeia infectada, sem nenhum aprendizado, sem nenhuma possibilidade de buscar um processo de reerguimento, um processo de aprendizado, isolado sim, porque uma vez que é um risco para a sociedade, ele precisa do tempo de correção necessário ao seu reajuste, sem dúvida nenhuma, mas é preciso que se criem condições para que ele se reajuste, para que ele tenha acesso a instrumentos tais que lhe levem a uma reflexão e uma mudança de postura. E por quê? Porque estamos lidando não apenas com alguém que tem um corpo, mas alguém que tem uma alma, e essa alma sobrevive ao corpo. Então, todos nós, em qualquer situação que estejamos, temos que ter a oportunidade de esclarecer a nossa alma, o nosso espírito, que somos nós, né? Então, não apenas defender esse direito à vida, mas também respeitar todas as vidas, como se apresentam onde quer que estejam. É tarefa primordial do Espiritismo, que pode ser considerado uma usina de poderosa força. E se por acaso não realiza a operação transformadora dos seus membros, influindo no comportamento da sociedade, converte-se uma potência deixada à margem que perdeu a finalidade de produzir energia para a utilidade a que se destina. Aqui é um chamamento muito forte aos espíritas, que muitas vezes se omitem, muitas vezes ficam muito neutros em determinadas situações, não se colocam, né, não trazendo essas questões para análise. Por isso, o Espiritismo tem como objetivo primeiro a transformação moral do homem. E se esta não se dá, a mensagem pode ser comparada a uma lâmpada abençoada que, lamentavelmente, encontra-se com a luz interrompida. Dessa transformação moral intransferível, individual, saem os outros objetivos que vão atender às necessidades coletivas, mudando as paisagens terrestres e convidando a criatura à construção real do mundo pleno que em breve defrontaremos. E onde estarão as energias necessárias para esse cometimento, se não no lar? Nessa sociedade miniaturizada em que se caldeiam sentimentos, lapidam-se arestas e muitas vezes com o buril se retiram a jaça, as anfroctuosidades, limando-se as asperezas para que o brilho da luz interior possa alcançar a superfície e expandir-se, né? Então, grande alerta, onde se desenvolve primeiramente esse trabalho, se não no lar, nessa sociedade miniatura. É lá no lar que se trabalham, é o cadinho, é o buril, é lá que burilamos os nossos sentimentos, é lá que se caldeiam sentimentos, lapidam-se as arestas. Então, o enfoque, o olhar, a atenção muito voltada ao lar. Porque se hoje a nossa sociedade está doente, é porque a família adoeceu. A família, continuando o Dr. Bezerra,
é a base da sociedade e não pode ficar relegada a plano secundário. Viver em família com elevação e dignidade é valorização da vida, na oportunidade que Deus concede ao espírito para crescer e atingir as culminâncias a que está destinado. É verdade que muitos obstáculos se levantam, gerando dificuldades para ambos os cometimentos. Quem por acaso atravessará um rio 2 vezes nas mesmas águas? Muito bom, essa colocação é muito usada, né? Que jamais voltaremos a navegar pelas mesmas águas, né? E ele fala aqui da família, viver em família. Então, quem por acaso atravessará um rio 2 vezes? E alerta para os obstáculos que se levantam. Enfrentar tais obstáculos é a decisão do cristão renovado, que encontrou em Jesus a força poderosa que ele usou quando quis implantar o seu reino de amor e justiça na sua época, guardadas as proporções semelhante a esta. Então, sabemos que eles nos dizem que vivemos tempos muito semelhantes. Se os companheiros se revestirem de valor moral para combaterem o erro pela sua atitude de coerência espírita cristã, pela sua conduta eminentemente evangélica, lentamente os espaços perdidos serão recuperados e será erguido na terra o reino de trabalho, de fraternidade e de amor. Meus filhos, há muitas sombras, porque o bem apresenta-se com timidez, cedendo espaço ao mal, que alarga os seus domínios pelo atrevimento de que se reveste. Por isso mesmo, espírita, seja a nossa definição. Por isso mesmo, espírita, seja a nossa definição. Se necessário for perder as pobres moedas de César para preservar a inteireza do conteúdo da mensagem, confiemos em Deus, o supremo doador que nunca nos deixou órfãos e jamais nos deixará o abandono. O Espiritismo liberta-nos da ignorância e propicia-nos, pelas lições luminíferas da caridade, a ação social na assistência e no serviço de socorro. Negar a procedência da inspiração para conivir com os métodos arbitrários. Então, negar a procedência da inspiração para conivir com os métodos arbitrários e injustos da política terrestre é o mesmo que ceder ante as paixões de César como árbitro dos destinos, embora sem controle sobre as vidas, significando abjurar o nome de Jesus, que é a bandeira das nossas obras sociais, para estar de braços dados com o poder temporal, recebendo-lhe auxílio e apoiando-lhe as arbitrariedades. Jesus disse que no mundo somente teríamos aflições. Não será lícito, portanto, esperarmos outra resposta senão a da dificuldade. Graças à lei soberana, que é a lei natural, a lei de amor, lutemos juntos das autoridades competentes para falarmos do nosso apostolado e pedirmos respeito às ações renovadoras da sociedade que vimos desenvolvendo em nome da caridade. Não temamos nunca, estejamos unidos na defesa da vida em que a família espiritual digna, suportando reveses e incompreensões, não temamos nunca, repetindo, estejamos unidos na defesa da vida em uma família espiritual digna, suportando reveses e incompreensões. Ser espírita hoje é o mesmo que ter sido cristão ontem. Quantas vezes veremos as nossas melhores palavras adulteradas e voltadas contra nós? Em outras oportunidades, enfrentaremos os desafios da
urdidura da calúnia, da malversação dos valores e das acusações indébitas. Em novos ensejos, defrontaremos problemas íntimos no santuário doméstico, ralando-nos o coração. E mais adiante sofreremos a insidiosa interferência dos que se comprazem na preservação desse estado de coisas, atormentados na erraticidade inferior, ferindo as fibras mais íntimas do nosso sentimento. Não terá sido por outra razão que o Mestre nos recomendou o amor sempre, e a oração, meus filhos. A oração é o elixir de longa vida que nos proporciona os recursos para preservar os valores de edificação, preservando no trabalho iluminativo. E o amor indiscriminado a todos, mesmo aos inimigos, o que não quer dizer anuência com seus despropósitos. É o impositivo de emergência para lograrmos a paz. Como é verdade que os seus discípulos nos faremos conhecidos por muito amar, não menos verdade é que este amor que se inicia em nós deve expandir-se até eles, todos eles, os que nos criam embaraços e dificuldades, que nos ameaçam e nos provocam lágrimas em ambos os planos da vida. No mais, é confiar em Jesus. Quando aceitamos o ministério do cristianismo restaurado, assinamos o propósito de servir com abnegação até o fim. Temos logrado êxito, vencemos os primeiros embates, superamos as dificuldades maiores antes da decisão. Necessitamos agora valorizar a nossa vida. Vós no carro da matéria e nós outros na experiência libertada do corpo, para chegarmos à meta final cantando um hino do vencedor, um hino ao vencedor, que aparentemente vencido foi plantado na cruz e cuja aparente derrota estava simbolizada na vitória de encontrar-se como hífen de luz entre os homens propíncos e Deus longínquo. No Calvário, onde se uniram todas as forças do mal para o sacrifício do Cordeiro. Meus filhos, esses são os dias chegados. Tende ânimo, preservai a coragem, sede fiéis, valorizando a vida e vivendo em família com elevação, para implantardes na terra a família ideal, cujos membros vinculados ao reino de Deus sejam realmente irmãos. Então, antes da finalização, isso é a família ideal, é o amor que deve unir, gerir a todos nós no campo da família. Amor sempre. Se pensarmos qual a receita, amar. Finalizando, que o Senhor nos abençoe. São estas as palavras dos trabalhadores do mais além que, por nosso intermédio, fazem-nas chegar às vossas mentes e aos vossos corações. Com o carinho paternal de sempre, o servidor humílimo Bezerra. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o livro Mereça Ser Feliz, superando as ilusões do orgulho. Estamos no capítulo 2, Felicidade do Tarefeiro Espírita. Vou retomar o parágrafo. Pensará então de si para consigo. Para que tanto esforço se não observo melhoras na minha vida pessoal? Com que objetivo trilhei esse caminho se não consigo vencer certas limitações que atormentam a minha consciência? Por que não logrei um tanto mais de felicidade ante tanta movimentação e empenho nas trilhas de espiritualização? Comum observar igualmente o pessimismo em que se encontram muitas lideranças valorosas, entregues ao desânimo depois de ricos investimentos na lavoura doutrinária
em anos de trabalho e devoção, desacreditando de tudo e de todos, projetando no movimento espírita o derrotismo que tomou conta de seu campo mental. Falta de horizontes, rotina exaustiva, sensação de faltar algo na melhoria das atividades sem conseguir se dar conta do que seja, ausência de criatividade de novas alternativas e soluções para os velhos problemas de grupo e comportamento, cansaço na luta com as imperfeições sem encontrar caminhos para o progresso pessoal. Esses são os resultados de algumas de suas tarefas depois de anos peregrinando nas vivências espiritistas. O que estará acontecendo? Será uma obsessão? Um descuido? O que ocorre nessas circunstâncias? Será normal esse tipo de vivência ou será o fruto de semeadura mal trabalhada? Essa questão sutil da vivência espírita tem passado desapercebida de muitos e não é por outra razão que bons tarefeiros têm abandonado a sementeira ou tombado em diversos insucessos do comportamento. Façamos uma análise sobre o assunto, tomando por base um campo preparado para o plantio, onde o agricultor não deitou as sementes nas covas. Que resultados esperar dessa sementeira sem semeadura? Em outro quadro, poderíamos supor que o lavrador semeou, no entanto, sua impaciência e intransigência com a natureza lhe retiram a força para continuar os cuidados imprescindíveis com a gleba. Assim é a situação do tarefeiro. Trabalhar e estudar são os caminhos de descoberta e fortalecimento. Todavia, se ele não se aplica ao serviço essencial da transformação de si próprio, buscando o autoconhecimento com pleno domínio do mundo interior, deixará de semear no seu terreno pessoal as sementes vigorosas que vão lhe conferir no futuro a liberdade e a farta colheita do júbilo almejado por ele mesmo. E esse processo exige tempo, disposição incansável de recomeçar, meditação, cultivo de novos hábitos, oração, renúncia, capacidade de sacrifício, vigilância mental, vontade ativa, disciplina sobre os desejos, diálogo fraternal, dever cumprido e amparo espiritual. Não existe felicidade sem pleno conhecimento de si mesmo. O mergulho nas águas abissais do mar íntimo é indispensável. E a convivência nesse contexto é escola bendita. Saber os motivos de nossas reações, uns frente aos outros, entender os sentimentos e ideias nas relações é preciosa lição para o engrandecimento da alma na busca de si próprio. Por isso, sempre ao lado de tarefas e estudos, incentivemos um melhor relacionamento. Permitamos espaços no centro espírita para a construção de grupos autênticos que permitam falar de seus limites, de suas angústias, de suas lutas, de suas vitórias, de seus sonhos, em magnífica permuta de vivências embasada em tolerância e solidariedade, a fim de promover as agremiações doutrinárias a ambientes de lídima fraternidade, evitando as capas, as máscaras, o verniz. Os excessos nesse tema são reais. A intransigência, a normatização, o clima de cobranças têm servido para assustar e aterrorizar muitos corações. Frases impiedosas e humilhantes têm sido estatuídas a pretexto de esculpir um modelo de conduta ou padrão para a vida espírita, calcadas em velhos chavões religiosistas, no estilo espírita faz isso, espírita não faz aquilo, subtraindo a possibilidade da conscientização, do amadurecimento, da interiorização dos conteúdos pelas vias sagradas do coração. O ser humano está cansado da intransigência. Ele quer responsabilidade, liberdade e paz. E se não mudarmos a didática na forma de comunicarmos a mensagem espírita, continuaremos na obsoleta postura de educar de fora para dentro, quando educação é tirar de dentro para fora, respeitando as singularidades da individualidade e permitindo-lhe o ajustamento pacífico entre os novos conteúdos apresentados pelo Espiritismo e sua bagagem espiritual, buscando pouco a pouco
através da postura íntima, a responsabilidade, a mudança de hábitos, o controle sobre sua própria existência, na direção de novos propósitos. Ante essa abordagem, não temos dúvida em afirmar que, quando orientamos quem quer que seja a estudar e trabalhar, jamais podemos deixar de alertar e relembrar que o compromisso da transformação é individual e exige esforço, a fim de não alimentarmos velhas ilusões de negociatas com Deus em favor de vantagens na vida. Não podemos supor que a simples adesão do trabalhador ao trabalho trará paz e felicidade instantâneas. Por isso, todas as atividades que se erguem em nome do Espiritismo deveriam ter como objetivo primordial ensejar aos que dela participam uma visão do compromisso educativo no qual ele está ingressando. Essa responsabilidade está diretamente atrelada às funções daqueles que a dirigem, que devem ser os primeiros a terem consciência clara das linhas de aprendizado que cada atividade pode desenvolver no mundo mental, psicológico e emocional do tarefeiro. Caridade com o próximo, porém igualmente conosco. A luz com a qual clareamos os caminhos alheios é crédito perante a vida. Entretanto, somente a luz que fazemos no íntimo nos pertence e é fonte de liberdade e equilíbrio, paz e riqueza da alma. Parece óbvia a nossa afirmativa, mas nem tanto. Há muitas pessoas esquecendo ou não querendo compreender semelhante princípio, submetendo-se a largo processo de autocobrança do qual não conseguem vencer, enredando-se em climas desgastantes de desamor a si próprias. E o mais lamentável é que muitos corações passam a acreditar que esse mecanismo de sofrimento é o resultado de reflexos de seu passado reencarnatório, quando, em verdade, a pessoa está no labirinto de si mesma, sem conseguir encontrar as saídas pelas quais já poderia ter passado, caso guardasse melhor habilidade na arte de conviver bem consigo própria. A felicidade tão procurada no mundo da transitoriedade está em nós, no ato de penetrarmos na desconhecida gleba do eu, arando esse terreno fértil, para que floresça a divindade da qual somos todos portadores. Essa é a felicidade dos espíritos superiores, conforme a assertiva da codificação. Todavia, pode também ser a nossa, ainda agora. Capítulo 3. Estudando o orgulho. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10. O projeto de melhoria individual de todos nós esbarrará ainda por longo tempo com essa mazela moral, que constitui a raiz de larga soma de atitudes humanas.
O estudo atento do orgulho será um caminho de infinitas descobertas para todo aquele que anseia pelas conquistas interiores. Orgulho é o sentimento de superioridade pessoal resultante do processo natural de crescimento do espírito, um subproduto do instinto de conservação, um princípio que foi colocado no homem para o bem, porque sem o sentimento de valor pessoal e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um alto conceito de dignidade pessoal. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 907. O problema não é o sentimento de orgulho, mas o descontrole de seus efeitos. No atual estágio de aprendizado, ainda não temos plena capacidade de controlá-lo. Ele está presente em quase tudo o que fazemos. Isso o torna uma paixão, ou como dizem os bondosos guias da verdade, o excesso de que se acresceu à vontade, também na questão 907. Conceituemo-lo, portanto, como uma paixão crônica por si mesmo, impropriamente denominado como amor próprio. A esse respeito, afirma Kardec, todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. E essa é a questão 908 do Livro dos Espíritos. Seu principal reflexo na vida interior dá-se no departamento mental da imaginação, no qual está armazenada a matriz superdimensionada da imagem que fazemos de nós. A partir dessa matriz, que tem vida própria, como uma segunda personalidade, processa-se e dinamiza-se todo um complexo de valores morais e afetivos que regulam a rotina de boa parte das operações psíquicas e emocionais do ser, determinando atitudes, palavras, escolhas, aspirações e gostos. A vaidade e a indiferença, o preconceito e a presunção, o desprezo e o melindre, a pretensão e a inveja, são alguns reflexos inevitáveis desse estado orgulhoso de ser nas ações de cada dia. E o conjunto dos hábitos derivados desses reflexos forma o que chamamos de personalismo, o estado de supervalorização do eu. O personalismo é a expressão mais perceptível e concreta do orgulho. É a excessiva e incontrolável valorização conferida a nós mesmos, levando-nos a supor termos direitos e qualidades maiores do que aquelas as quais realmente possuímos. Traçar uma diferença entre ambos constitui um desafio para o bom observador. Digamos que enquanto o orgulho incapacita-nos para verificar as próprias imperfeições, o personalismo tem como efeito gerar ideias de que tudo aquilo que parta de nós é o melhor e mais correto. Em outras palavras, a superioridade pessoal provocada pelo sentimento de orgulho interfere na formulação de juízos. A partir disso, estipulamos concepções pessoais como verdades incontestáveis. Isso é o personalismo. Podemos mesmo dizer que o reflexo do orgulho é um outro eu, uma segunda natureza, enraizada nas profundezas da subconsciência, capaz de fazer-nos sentir e pensar em coisas que não correspondem ao que verdadeiramente desejamos e sentimos. Especialmente para quantos se encontram em renovação íntima, torna-se essencial a compreensão desse tema na melhor aferição do que se passa na esfera dos pensamentos e dos impulsos, tomando por base a influência que o orgulho exerce sobre as engrenagens da vida mental. Com razão ímpar, um espírito familiar afirmou: só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Mas se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 4.
Esse sentimento cria uma ilusão, uma distorção na realidade. A representação mental do que somos, gerada pelo orgulho, que quase sempre atende a interesses personalistas, pode ser considerado como uma verdadeira patologia. Aliás, os estudiosos das ciências psíquicas, quando tomam por fundamento o ego na explicação de muitas doenças, o fazem com sensatez, porque as enfermidades mentais encontram razoáveis explicações nesse enfoque. Quanto mais ausência de controle sobre essa paixão narcisista, mais haverá desconexão com a realidade. Pensando bem, a maioria de nós, considerados normais, vivemos lampejos de loucura passageira na imaginação fértil e desordenada, na qual muitas vezes nos embrenhamos ante os acontecimentos do dia a dia. O orgulhoso, dessa forma, vive intensamente de máscaras que correspondam a essas idealizações do seu imaginário, para fazer com que o mundo à sua volta acredite que ele seja quem ele próprio acredita ser. Naturalmente, como sempre, a sua autoimagem é exacerbada em qualidades que nem sempre possui, procedendo de modo a sempre esconder as imperfeições, gerando dissimulação. A dissimulação é o preço elevado que paga o orgulhoso para manter as aparências. Trata-se de uma inaceitação de suas sombras interiores, uma necessidade obsessiva e neurotizante de manter um status para evitar críticas ou para não perder sua suposta autoridade. Isso causa muita dor aos orgulhosos, pois não há como maquiar para si mesmo a verdade de seu mundo interior. A todo instante está diante daquilo que não gostaria de ver em si. Somente ele, e mais ninguém, sabe como é doloroso ter que encontrar consigo, com sua verdade pessoal, em contraposição à identidade fictícia que criou para os outros e sob a regência da qual passa a viver. Até mesmo as doenças costumam ser ocultadas pelo orgulhoso. Para ele, só um código de fragilidade que não pode revelar. Essa dissimulação é desgastante e é uma das expressões mais comuns da personalidade orgulhosa. Nesse quadro de teatralizar papéis em regime de condicionamento milenar, ocorre um leque de prejuízos para a organização mental da criatura, porque a mente implementa uma rotina de manutenção dessa falsa personalidade, impedindo uma análise fiel da realidade profunda de si mesma, conforme explica o codificador no estudo das obsessões. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso de maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. Isso é capítulo 20 do Livro dos Médiuns, item 228. O orgulho tem esse mecanismo de produzir uma ilusão da avaliação individual, transferindo o mal para os outros, onde é menos penoso verificá-lo. Como se trata de alguém que quer sempre manter um perfil perante os demais, o orgulhoso enfrenta sérios obstáculos nos relacionamentos, por habituar-se aos estereótipos. Os estereótipos, ou padrões e critérios de conduta social, funcionam como boias demarcatórias para que o orgulhoso navegue com seu conceito de segurança no mar da vida interpessoal, mantendo aparências e impressionando o meio. Para isso, adota concepções prévias sobre o outro como forma de identificação, com as quais estabelece seus limites em relação às pessoas, impedindo-se de ser assertivo, espontâneo e autêntico nas ligações humanas, tendo como único objetivo manter sua suposta superioridade pessoal insuflada pela força do orgulho. Vamos encerrar por aqui. Boa semana a todos.